identidade é o conjunto de características, valores e experiências que nos fazem ser quem somos. Como afirmou Erik Erikson, a formação da identidade é um processo contínuo, construído na relação entre o que sentimos internamente e o que vivemos em sociedade. A forma como nos percebemos está ligada às pessoas com quem convivemos e às situações que vivemos no dia a dia. Mesmo com histórias diferentes, todos nós buscamos entender quem somos e como queremos ser vistos. Quem sou eu? O que me torna diferente dos outros? E até que ponto as pessoas ao meu redor influenciam quem eu sou? Nesse documentário, vamos refletir sobre como nossa identidade se forma e como nossa família e amigos participam desse processo. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, meu nome é Isabela, tenho 17 anos, moro em São Paulo e eu estou prestando vestibular para Publicidade e Propaganda, vou fazer Mackenzie e Enem. Bom, me chamo Augusto, tenho 21 anos, moro em São Paulo, eu estou estudando Engenharia Mecânica no INSPER, minha cidade natal é chamada de Paulínia, interior de São Paulo. Tá, identidade para mim é uma coisa que você vai construindo ao longo dos anos, conforme você vai escutando músicas, conforme você vai conhecendo as pessoas, e aí você constrói isso. Identidade é uma coisa, é um jeito que você vê a si mesmo, é algo que é construído ao longo dos anos e muda cada vez que você tem uma experiência, seja positiva ou negativa. É uma coisa que com certeza é diferente para cada um e é algo que dá para assimilar bastante com a personalidade. Eu acho que o que mais influenciou na minha identidade hoje, eu acho que foi as minhas convivências com a família, com o pessoal que mora em casa, minhas irmãs, meus pais, e o meu ciclo de amigos na escola. Quem ou quem influenciou na criação da minha identidade? Bom, acho que principalmente meus pais, principalmente no momento da minha vida que eu tô agora, porque eu começo a pensar um pouquinho mais nas coisas, os valores que eles me passaram são o que mais me influencia atualmente. Só que é a mesma coisa, quando eu tinha 15 anos, com certeza eu queria ficar perto dos meus amigos, então eu me moldava para ser legal estando com eles. Então acho que depende muito do tempo que você passou e tudo mais. Hoje em dia eu atendo mais aos valores da minha família e deixo um pouquinho de lado dos meus amigos. Sim, eu acho que minha identidade mudou ao longo dos anos, porque antes eu tinha um ciclo muito fechado com o pessoal da minha escola, o pessoal da minha casa, e hoje em dia, por eu ter crescido, hoje em dia eu saio mais, eu conheço mais gente, e aí eu consigo entender mais sobre o mundo, eu consigo mudar um pouquinho a minha visão. Bom, o que mais ajudou na fase de mudança que eu passei, falando sobre identidade, acho que foram muitos eventos, na verdade. Primeiro, começando com a pandemia, foi um negócio que abalou, acho que todo mundo, de um certo nível. Depois que a gente saiu da pandemia, já fui para o ensino médio, que já era uma coisa totalmente diferente que eu via na escola. As pessoas já estavam diferentes por conta de 1 ano e meio de pandemia, que a gente não se viu. E depois disso eu já saí e vim para a faculdade. Então, nesse pequeno espaço de tempo, houveram muitas mudanças. E tudo isso impactou, querendo ou não, positivamente ou negativamente. Sim, eu senti muita pressão com a minha família, porque eu me assumi para eles e eles não aceitaram de uma forma boa, porque eles têm uma religião que é um pouco complicado para eles essa aceitação. E durante 3 anos, mais ou menos, a gente teve conversas bem difíceis, onde eles tentavam me moldar um pouco para que eu fosse mais pro lado deles. E isso foi muito difícil para mim, eu tive um processo muito longo de aceitação comigo mesma, porque eles tentavam fazer minha cabeça para que eu mudasse de opinião, e eu sabia que era isso que eu queria, que era isso que eu sou, mas ao mesmo tempo eu tinha esse medo de acabar machucando eles e, que a minha família ficasse ruim, acabar se separando por conta disso. Os meus pais, eles tiveram conflitos entre eles por conta da minha sexualidade, isso acabou afetando na minha relação com eles com eles mesmos e eu com as minhas irmãs também dentro de casa, e foi um processo bem difícil.
Eu acho que isso me fortaleceu de certa forma, porque não só me fortaleceu, mas fortaleceu minha relação com eles, porque hoje em dia eles aceitam, do jeito deles, mas eles aceitam. E a gente tem uma relação melhor entre a nossa família, porque antes a gente não conversava, a gente só tinha uma relação por cima, assim, de tudo, e hoje em dia a gente consegue falar mais um com o outro, eu consigo falar abertamente sobre a minha sexualidade dentro de casa. E isso me mostrou que eu não preciso me anular para as pessoas e muito menos para os meus pais. Minha família ela sempre foi muito tranquila em relação a tudo mesmo. Se eu quisesse fazer alguma coisa, eles me apoiavam. Se eu quisesse ir a tal lugar, estudar tal coisa, qualquer coisa, realmente, eles me apoiavam em tudo. Então, eles sempre me deixaram ser do jeito que eu queria ser. Então, por parte deles, não houve nenhuma pressão, nem nada do tipo. A única coisa que eles batiam em cima é mais na parte de você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa educada, esse tipo de coisa. Mas em relação a o que eu quero ser, o que eu quero fazer, sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Desde cedo, nossa família é o primeiro espelho em que nos reconhecemos. É com ela que aprendemos valores, crenças e modos de agir que influenciam diretamente na nossa forma de ser. Já os amigos, com o tempo, se tornam um novo espaço de identificação, onde testamos nossas ideias, comportamentos e limites. As relações familiares de amizade podem tanto fortalecer nossa identidade quanto gerar inseguranças, dependendo de como são vividas. O importante é perceber que essas influências fazem parte do processo, mas não definem totalmente quem somos. Durante o período que os meus pais não me aceitavam, eu tentei me moldar para a aceitação deles, então até o meu jeito de me vestir eu mudei. Quando a gente tinha alguma confraternização da família, eu me vestia de um jeito que eu não gostava, mas só para não ouvir comentários homofóbicos ou comentários que não iam me fazer bem. Mas eu acho que mais nesse sentido da família, não no meu ciclo de amigos ou de quando eu ia sair. Quando eu era menor, eu já mudei um pouquinho da minha pessoa para ser aceito num grupo de amigos, porque eu tava passando uma fase da minha vida que eu mudei de escola, consequentemente eu não conhecia ninguém e tudo mais. E era uma escola muito diferente. Então eu tive que me moldar para fazer novos amigos e tudo mais. Então acho que foi a mudança mais crítica que eu tenho em relação a isso. A amizades e personalidade e tudo mais. Com os meus pais eu tive muita dificuldade de ser quem eu sou, porque eles tinham esse problema de aceitação, então eu tinha que falar de um jeito diferente, agir de uma forma diferente com eles. Então, hoje em dia não é mais assim, mas antes eu era de um jeito com eles. Mas o meu ciclo social de amigos, na rua, enfim, eu acho que eu sou 100% quem eu sou, que eu consigo ser transparente nas minhas ideias e ser quem eu sou. Eu acredito que eu não tenho muita dificuldade em relação a isso, porque eu tento ser eu mesmo, tento trazer o melhor de mim e a única parte que importa, eu tento ser eu verdadeiro, assim, o único jeito que eu consigo ver para descrever. Então, independente de onde eu estiver, é lógico que se você está em um lugar mais específico, um lugar mais reservado, eu vou agir de uma maneira um pouquinho mais diferente, mas geralmente eu tento ser eu mesmo, independente da situação. Sim, eu acho que às vezes eu acabo sendo um pouco influenciada pelas expectativas das outras pessoas. Eu trago isso pelo que eu estou vivendo agora, na questão de escolher faculdade e tudo mais, porque tem muito nome você fazer uma faculdade X e uma outra faculdade que é um pouco menor de nome. E aí isso acaba pesando um pouco, mas não que eu vá deixar de fazer uma faculdade só porque os outros acham que é ruim ou que não é boa e tudo mais. Eu vou fazer porque eu quero e é o que eu consigo pagar. Enfim, não vou deixar que isso mude, sabe? Mas do mesmo jeito, essa opinião acaba influenciando um pouco na minha opinião. Bom, quando eu era menor, de novo, puxando o que eu já falei antes, teve aquela época que eu mudei de escola e tudo mais. Eu sempre queria ser visto como uma pessoa legal, que todo mundo queria ser amigo, então eu chegava da escola, eu lembro que eu contava pra minha mãe, eu quero ser legal, como que eu faço pra ser legal pras outras pessoas e tudo mais. Minha mãe, ela sempre falava, você tem que fazer o que você quer, não é querer agradar os outros.
Mas como na minha cabeça antigamente era assim, eu tinha que fazer coisa para os outros, não para mim mesmo. Então eu queria ser aquela pessoa muito foda, tudo mais. Então, querendo ou não, eu queria que a expectativa das pessoas sobre mim fosse muito grande. Agora eu quero ser eu mesmo e se alguém pensar diferente em relação a mim, não tem problema. Hoje em dia eu acho que quem tem mais impacto na minha identidade são os meus pais, por conta de tudo que a gente viveu durante 3 anos, 2 anos. Porque eu ainda tenho um pouco de medo das coisas voltarem a ser como eram antes. Então eu tento agradar eles de uma certa forma, então eles me pedem alguma coisa e eu tento não brigar com eles para não desagradar eles. Então eu acho que eles têm mais impacto na minha vida hoje. Acho que quem tem mais impacto na minha identidade nos dias atuais, acho que fica mais pra mim, eu e minha família, assim. Porque como eu me mudei pra São Paulo, de Campinas pra São Paulo pra estudar, algumas pessoas que eu tinha contato se afastaram, é natural. É lógico que os bons amigos eu mantive. Só que aí eu percebi que a minha família e eu mesmo vou ter que lidar com essas duas entidades para sempre, né? Então acho que são os 2 fatores que mais importam atualmente. Nossa identidade não é algo fixo. Ela muda com o tempo, com as experiências e com as pessoas que entram e saem da nossa vida. Erikson dizia que o desenvolvimento humano acontece em etapas, e cada uma delas traz novos desafios e descobertas sobre nós mesmos. Às vezes, mudamos para nos encaixar, para sermos aceitos. Isso faz parte do aprendizado. Mas é essencial lembrar que ser autêntico significa reconhecer nossas próprias vontades e limites, mesmo diante das expectativas dos outros. Refletir sobre quem somos é um passo importante para o autoconhecimento e para uma vida mais coerente com nossos valores. Em um mundo cheio de comparações e expectativas, ser autêntico é um ato de coragem. A identidade se constrói em cada encontro, em cada escolha, em cada olhar. E, acima de tudo, floresce quando aprendemos a ser nós mesmos. Vai. Eu não quero ninguém me olhando, por favor. Já entra, já aperta. Acho que, tipo, amigos são pessoas que você tá ali pra viver um momento, se divertir, mas nem todos você leva até o resto da sua vida. Então, acho que família... Mano, ele vai ter que falar tudo de novo. Eu já me perdi no raciocínio, velho. Não, você sabe. Eu tô prestando no vestibular pra... Eu vou mijar na calça. Eu não vou conseguir. Ai, gente, eu preciso mijar. Gente, eu preciso xixi, eu vou mijar na calça. Ui, pior que eu não tô brincando, tá? Eu não tô zoando, eu vou mijar mesmo. Aperta no botão, menina, dá pause, tá? Ah, não, grava só o botão e o dedo dele chegando. Isso, vai, então. Vai. É detalhamento. Ross, fala com ele. Fala. Rodrigo, vira o rosto pra ele. Mexe a boca. Gente, vocês têm que olhar no projetor. Menina, a gente tá estudando. Olha no projetor. Digita, olha pro computador. Pode? Pode. Isso, mexe no iPad. Aí fala alguma coisa. Mas finge que tá falando de verdade alguma coisa, Augusto. Tem uma dúvida. Ai, fala alguma coisa. Tira a mão. Quantos anos você tem? Tem um bagulho sério. Vai. Vai. Que cara que eu tenho no carro. Barulho é esse? É a música? Gente. Meu Deus! Que absurdo! Dela!
Que absurdo. Gente, ela acabou de peidar.